respondendo perguntas dos inscritos das aulas passadas. É isso mesmo, nesse curso eu vou tirar algumas aulas, vou fazer uma coletânea aí de perguntas e responder em um vídeo. Então das perguntas aí desde a primeira aula, vamos responder na aula de hoje. Bora para a prática! Então pessoal, olha só, na aula de hoje nós vamos fazer um tira dúvidas geral aí das perguntas que nós tivemos até o momento, tá? Para não deixar nada passar de liso aí dentro do nosso curso. Tem algumas perguntas que não estão no contexto das aulas que nós vimos, tá? Mas eu acho importante a gente fazer essa inclusão aqui, porque pode ser que seja a dúvida de muitas pessoas e é um conteúdo que vai ser enriquecedor, tá? Então, em algumas aulas aí do nosso curso, nós vamos tirar esse tempo para responder essas dúvidas aí do pessoal que fez as postagens. Gente, eu leio todos os comentários, tá? Que vocês postam nos vídeos. Às vezes eu não respondo, tá? Eu vou curtindo, vou dando like, porque realmente são muitos comentários que tem aí em todos os vídeos. Mas eu procuro responder a alguns e vou tentar responder a maioria aí desse curso novo de JavaScript, beleza? Então posta lá nos comentários, continua postando que eu leio de todo mundo. Meu muito obrigado, pessoal que está comentando, está gostando do curso, está elogiando. É isso aí, pessoal. Vamos para frente, vamos com tudo, que atrás vem gente, nós não queremos ficar para trás não, nós não queremos que esse pessoal passe por cima da gente não. Vamos lá. Vamos começar aqui com algumas dúvidas. Eu separei aqui, tá no arquivo aqui do lado, que a primeira, eu separei aqui, deixa eu ver, 10. Separei 10 dúvidas aqui para poder esclarecer na aula de hoje. E a primeira tá falando, o pessoal, tem muita gente perguntando sobre a diferença de utilizar, no caso aí dos operadores relacionais, né, o igual ou igual, tá? Basicamente é o seguinte. Quando a gente usa igual, vamos fazer aqui, ó, let n1 igual a 1 e let n2 igual a 1, tá? Se eu fizer uma comparação aqui, ó, console log, se eu utilizar um operador relacional n1 igual a n2, o que ele vai falar para mim? Ah, e outro detalhe, muita gente sugeriu o CodeRunner, tá? Eu já uso o CodeRunner, inclusive eu já mostrei, nós já usamos muito no React, se não me engano, não lembro qual curso não, mas nós usamos muito CodeRunner, C#, eu acho que nós usamos CodeRunner, não lembro quais cursos não. É uma boa alternativa, tá? Uma boa pedida. Quem não tem o CodeRunner, é importante, ó. Eu uso, por exemplo, as extensões que eu uso o Live Server, tá? No dia a dia da programação, ele tá até aqui, ó, Go Live, tá vendo? Eu uso o CodeRunner, tá? Porque, ó, CodeRunner, depois que você faz a instalação do Node, instala o CodeRunner, que ele facilita, por exemplo, a gente não precisa ir no console, é só vir aqui no Play que ele vai rodar o código. As outras extensões que eu uso, aqui ó, HTML Snippets, essa aqui ó, eu uso JavaScript, JavaScript, aqui ó, JavaScript é 6 Code Snippets, eu uso CSS, essa aqui ó, CSS, HTML, CSS Suporte, tá? Enfim, tem algumas outras extensões que eu utilizo aqui para C#, para Java, para C, tem um monte de extensões que eu utilizo. Então essas são as mais comuns aí que nós vamos ter mais contato com esse curso de web, tá? O CodeRunner aqui, ó, se eu vier na setinha, ele vai executar o código, beleza? O CodeRunner é um grande facilitador para essa execução. Lembrando que a gente pode executar pelo console. E aqui já esclarecendo, eu sei que eu estou nessa dúvida aqui, tá pessoal? Mas eu já vou pegando outras aqui. Teve uma dúvida aqui, por exemplo, se a gente for utilizar o console. Quando abre, o console vem aqui no C, tá vendo? Ele está na unidade C. E os meus arquivos, eles estão aqui ó, na unidade D, tá? Como que eu faço para navegar aqui no console? Aqui é DOS, né? Pessoal que é do DOS, aí a gente utiliza o comando CD, que é o Change Directory. Aqui, ó, eu copiei no nosso exibidor, no Windows Explorer aqui, ó, copiei o caminho da minha pasta, aqui, ó, dei um Ctrl C, tá? E vou colar aqui, ó, depois do CD, eu colo o caminho que eu quero navegar, beleza?
Só que ele não foi para lá. Por que ele não foi para lá? Porque eu estou trabalhando com unidades diferentes, C e D. Mas a partir do momento que eu mudar para a unidade D agora, que é o D dois pontos, ele já pula para minha pastinha que eu naveguei. Então ele já está aqui dentro da pasta que eu estou trabalhando. Então eu posso rodar aqui do console, ó, Node, aula 06.js, tá lá, o true, beleza. Eu posso utilizar o Code Runner aqui, que já me retornou o true, ou eu posso abrir direto o arquivo HTML, tá aqui, ó, HTML da aula 6, e visualizar aqui no console, peraí, cadê o console? Aqui, ó, console, o resultado dele aqui, true. Show de bola? Lembrando que o HTML, no HTML, deixa eu abrir a pastinha aqui, não naveguei aqui, né? Para a pasta, estou em outro projeto aqui. Vamos lá, abrir pasta, navega para a pastinha, selecionar arquivos, vai abrir de novo, joia, arquivos, aula 6 HTML, e aula 6, aqui ó, no HTML, ó, eu tenho que apontar para o arquivo da aula 6, beleza? Joia, e o HTML script aqui. Bom, então já respondi uma outra dúvida já que estava relacionada. Agora vamos lá. Utilizando aqui ó, o igual, ele vai retornar verdadeiro. Tá? Ele faz essa comparação a nível do valor da variável. Então, como essa variável tem 1 e essa variável também tem 1, o igual faz essa comparação rasa e considera que é verdadeiro. Quando a gente usa igual, tá? Vocês vão ver que o resultado vai ser diferente. Olha aqui, ó, salvei, executando aqui novamente, agora o resultado é false. E por quê? Porque o igual, ele faz uma comparação mais profunda, onde ele pega também o tipo de dados, tá? Então, considerando o tipo de dados, esse aqui é uma string e esse aqui é um número. Então, aí ele falou, opa, esses valores são diferentes, porque ele passa a considerar o tipo. Agora, ele considera não somente o tipo, outras alternativas. Por exemplo, se eu criar aqui um objeto, nome, objeto aqui ó, Bruno, e vou criar aqui ó, exatamente o V2 com o mesmo conteúdo, a mesma propriedade, o mesmo valor. Se eu comparar V1 com V2, qual que vai ser o resultado? Utilizando igual ou os três iguais? Qual que vai ser o resultado? Vou limpar aqui o console, ó. Ambos vai ser false. Então, rodando aqui, ó, false. Se eu colocar a comparação exata, também rodando aqui, vai ser false. Por quê? Já que os dois são objeto e já que os dois têm o mesmo valor. Porque quando a gente refere a objeto, ele considera também o endereço de memória. Então, embora sejam o mesmo objeto, embora eles tenham o mesmo valor, a referência deles na memória é diferente. Cada um está armazenado numa posição de memória. E é por isso que nesse caso ele retorna false. A não ser que eu fale isso daqui, ó. V2 recebe V1. Nesse caso, a comparação agora vai ser verdadeira. Aqui, ó, rodando novamente, aqui, ó, true, verdadeiro. Porque agora a referência de posição de memória das duas variáveis é exatamente a mesma. Ele armazena esse aqui numa posição da memória e aponta simplesmente aqui, ó, para V2 o V1. Agora, o V2 está apontando para o mesmo objeto que está lá, que é o V1. Por isso, agora, a comparação é verdadeira. Então, tem essa diferença, tá? Onde eu tenho o igual, tá? Que é a igualdade simples, e tem o três iguais aqui, que é o exatamente. A comparação tem que ser exatamente igual. Além de valor, o tipo, e vimos aqui que a posição de memória, em caso de objetos, também tem que ser a mesma para que ele retorne verdadeiro. Digamos que ele é uma comparação mais precisa. Ele é um igual mais preciso aí, para a gente ter essa confiabilidade maior. Uma outra dúvida que teve é
quanto à entrada de dados para dentro do nosso Java, do nosso script. Então, o pessoal fez comparação com C#, C++, e a gente tem as funções de leitura e impressão de dados, né? Por exemplo, printf, scanf, cin, cout. Aqui no JavaScript, nós também temos como fazer a entrada de dados, tá? Só que, para isso, ou eu pego, faço a referência dos objetos HTML do DOM, como objetos de input, por exemplo, ou eu utilizo o prompt. Ambas as maneiras precisam da interface gráfica. Então eu consigo fazer essa leitura de entrada de usuários, mas não diretamente rodando a aplicação aqui pelo Node, tá? Já que o Node é server-side, a gente não tem essa possibilidade de colher esses dados. Para que eu consiga colher, eu preciso da interface gráfica. Então olha só para a gente entender como é que funciona isso. Se eu quiser criar uma variável aqui, ó, let nome, e quero colocar um valor dentro dela, eu posso, por exemplo, utilizar o prompt com um texto aqui, ó, digite seu nome, tá? Se eu vier aqui, ó, em console nome, tentar executar essa função aqui não vai dar certo. Ele vai dar um erro aqui no prompt, tá vendo? Tá dando um erro de referência, tá falando prompt is not defined. Por quê? Porque o prompt faz parte dos elementos da interface. Então, o que acontece? Aqui não vai funcionar. Mas se eu abrir pelo browser, já está aqui, ó, atualizando, aí ele vai chamar o prompt e ele abriu aqui pra gente, ó. Eu posso digitar aqui, Bruno, ok, e ele faz a entrada aqui, a saída aqui no console para mim, tá vendo? Então, aí qualquer valor que eu digitar nessa variável, deixa eu limpar aqui, pela interface gráfica eu consigo colher esse valor. Existem também os formulários, que são os elementos input, que nós vamos aprender a manipular mais para frente dentro do nosso curso. Show de bola? Dúvida respondida? Bora para a próxima. Muita gente ficou com dúvida também sobre o diferente e o not. Na aula passada, eu queria rodar em torno do diferente, que é um operador relacional. Mas eu acabei falando também do not. Eu nem queria falar muito do not na aula passada, porque vai ser um assunto para a próxima aula, que nós vamos entender esses operadores importantes aqui, como i ou not, que são também operadores bastante utilizados. Mas só para esclarecer aqui, o diferente é uma comparação. Uma comparação contrária ao igual. É como se eu fizesse not igual. Ou seja, não igual é a mesma coisa que diferente, tá? Se eu comparar aqui, ó, um valor let n1 igual a 1 e let n2 igual a 2, se eu comparar esses dois camaradas aqui, ó, N1 diferente de N2, o que isso aqui vai retornar? Um true, um verdadeiro, ó, um falso. Eita, embolei tudo aqui. Vai retornar um true, um verdadeiro, porque os dois elementos são diferentes. Agora, só para esclarecer um pouquinho do not, o que o not faz é negar. Quando eu nego, é a operação de inversão. Ou seja, olha só, eu estou afirmando, estou falando uma coisa, é sim. Se eu nego, eu estou invertendo sim para não. A mesma coisa da negação. Se eu estou falando não e inverto, o não vira sim. É essa a inversão. Então, se aqui eu retornei um true, se eu usar um not aqui, eu estou negando. Estou falando não é true, é falso. Então, ele inverte. E agora o resultado que eu vou ter é false, tá vendo? Então esse é o operador not, tá? Que nós vamos ver mais detalhes na próxima aula, beleza? Mas só para esclarecer aqui da diferença desses dois operadores, dessas duas operações. Bora para a próxima dúvida? Teve uma dúvida que eu achei importante colocar aqui, embora é um conteúdo bem mais avançado, mas vocês podem ir utilizando aí já, que é uma forma da gente identificar se o nosso código está rodando em um celular ou em um PC, e aí tomar decisões
conforme a gente quer utilizar no nosso sistema, apontar para uma página HTML do celular, do PC. Embora a gente consiga fazer isso pelo próprio celular, pelo próprio HTML, tá? Eu não preciso do JavaScript, porque na verdade o que acontece? Quando eu tenho uma página no celular e uma no PC, o que ele muda é somente a referência de estilos. Os conteúdos eles são os mesmos, tá? Então eu vou passar a apontar para um estilo aqui ou outro estilo aqui. Ou simplesmente posso apontar para o mesmo estilo que dentro dele eu vou ter os queries, query select, os media query, que vão preparar aquela página para resolução do celular. É o mesmo HTML, porém ele vai preparar para o celular. Isso é o comumente usado. Mas em JavaScript, como surgiu a dúvida, como que eu identifico se ele está rodando em um celular ou em um PC? E aí tem várias formas de utilizar. Eu com o Navigator User Agent, e aí eu peguei vários retornos aqui, procurei abranger o máximo de retornos possíveis que o User Agent dá pra gente, e só fiz as comparações. Então eu estou comparando aqui, ó, se User Agent for igual ao Android, ou aqui é um operador que a gente vai ver na próxima aula, ou for igual a WebOS, ou iPhone, iPad ou iPod, ou BlackBerry, ou Windows Phone, ou Opera Mini, ou iMobile, tá vendo? Qualquer um que for, se a gente for igual a esses aqui, ele vai me retornar celular. Se não for nenhum desses, ele vai me retornar PC. E a gente consegue rodar esse código aqui e ver, aqui ó, rodando, ele está no PC. Tá vendo? Ele me retornou o console log PC. Se eu mudar aqui para celular, aqui ó, estou com as dimensões do Galaxy, e rodar, atualizar, ele fala, opa, console log celular. Então essa é uma forma da gente identificar se é onde nós estamos rodando o nosso script, através do JavaScript. Show? Lembrando que a gente pode fazer isso puramente com HTML, CSS e direcionar para o que vai ser carregado e renderizado na nossa página. Próxima dúvida. Uma outra pergunta foi sobre o DOM. O que é o famoso DOM que eu me refiro às vezes? Que é nada mais do que a árvore de elementos dentro do HTML. Quando a gente está trabalhando com HTML, com uma página HTML, a gente tem uma estrutura, tá? Que são os elementos da nossa página. Então aqui, ó, construir esse HTML aqui e tem uma certa hierarquia. São os elementos que estão renderizados dentro da nossa página. Então no DOM ele cria essa árvore, tá? De referência dos elementos, propriedades que os elementos usam, valores, inner HTML, inner text, tudo relacionado ao elemento está renderizado nessa árvore, e é essa árvore que o browser usa para poder desenhar os elementos dentro da página. Por sua vez, o JavaScript consegue manipular os elementos da página porque ele enxerga essa árvore, esse DOM da página que está sendo carregada. Então, por exemplo, eu consigo em alguns momentos aqui, ó, visualizar elementos, tá? E através dessa visualização de elementos aqui no browser, que eu inspecionando elementos e vindo aqui nos elementos, eu consigo, por exemplo, clicar no body e ver a estrutura desse elemento, tá? O que esse elemento está utilizando, se ele usa algum CSS por padrão, já tem o CSS dentro do body, tá vendo? Ele está até me falando aqui tudo que ele mapeou para o body, tá vendo? Ele tem, eu já vejo aqui por padrão que ele tem um display block, tá vendo? Rate 0, aqui ó, margem bottom e por aí vai, tá vendo? As outras propriedades que a gente consegue visualizar dele aqui. Então ele consegue mapear porque ele cria esse DOM, tá? Ele cria essa árvore de componentes, propriedades e tudo que está relacionado ao componente. Quando a gente cria a página, ele transforma o nosso código, ele cria o DOM, renderiza a página através desses elementos, e o JavaScript consegue manipular os elementos lendo essa árvore DOM. Na verdade, ele manipula o DOM e o browser renderiza através desse DOM, que chama DOM. Beleza? Então, pessoal, outra dúvida aqui que nós tivemos foi quanto à nomenclatura de variáveis e um pouco de escopo. Então, olha só, a dúvida foi o seguinte: será que é errado ou feio a gente nomear as variáveis como, por exemplo, se for globais, a gente colocar um prefixo G
nome variável, ou se, por exemplo, se for local, eu colocar L, nome variável, ou se for constante, eu iniciar com C, um prefixo C, nome var. Gente, não tem problema nenhum, tá? Não é brega, não é feio, não é nada. Isso é uma questão de organização pessoal, cada programador vai seguir a sua organização, então não tem problema você fazer essa identificação por prefixo, tá? É a sua organização, o método que você está criando, sem problema nenhum. Agora, quanto ao escopo, não tem, o que a gente tem que entender é o seguinte: vai pesar, não vai pesar, vai consumir memória, não vai consumir. Então tenho três situações aqui, aonde eu criei um nome que ele é global, porque ele está na raiz, tá? Eu criei um bloco aqui que tem uma sigla curso e eu criei uma função que tem curso. Qual que é a pegada desse conteúdo aqui? O detalhe é o seguinte: nome, ele vai estar, as três variáveis, ele vai criar a posição na memória, mas quando for utilizar, então, por exemplo, nome, ele criou a posição nome na memória no início do código, ela vai valer, ela vai ser sempre aquela posição para o nosso programa inteiro. Enquanto o nosso programa existir, aquela variável, aquela memória, posição vai estar sendo executada. Depois eu tenho um escopo aqui, um bloco, que cria uma variável dentro dele. Essa variável, ela é local a esse escopo e ela vai valer somente enquanto esse escopo for executado. Então, quando ele executar esse bloco, ele vai criar essa variável, tá? Vai fazer o que ele precisa fazer com ela e depois vai encerrar e aí ele libera aquela posição da memória. A variável está lá, mas ele fala, ó, essa posição agora está liberada, que eu não preciso mais dela. Quando passar um coletor de lixo ou quando fizer alguma coisa para limpar a memória, ou o sistema precisar utilizar aquela memória, ele vai utilizar, porque ele considera que ela está livre, tá? No caso de função, aqui eu criei uma função e dentro da função tem uma variável. Essa variável vai ocupar muita memória? O detalhe é o seguinte: a função ela está pronta em algum lugar para ela poder ser executada, tá? Ela já está ocupando memória. Então, quando ela for executada, ela vai carregar essa memória aqui e essa memória vai estar disponível lá porque a função precisou ser executada. Não pesa, isso aqui vai gastar mais memória do que isso aqui, enfim. Isso é muito relativo. A quantidade de memória que isso gasta é tão pouca, é tão insignificante, ainda mais para os dispositivos de hoje, até para os dispositivos portáteis, que a gente não precisa ter muita preocupação com isso não. Agora, é importante a gente entender que, nesse caso, a variável vai estar valendo durante todo o nosso programa, e nesse caso, a variável vai ser criada quando o bloco for executado, e a partir do momento que aquele bloco não for mais válido, não for mais utilizado, a memória vai estar livre para poder ser armazenada por qualquer outra coisa que o sistema precisar, tá? Aqui, a preocupação não é com a memória, e sim com a função que precisa estar pronta para poder ser executada. No momento que ela for chamada, aí ela vai declarar suas variáveis, vai ocupar a memória que ela precisa ocupar, tá? E depois que ela não for mais utilizada, ela pode liberar isso para o sistema, mas a função em si precisa estar pronta para ser executada, beleza? Rodando o código aqui, ó, ele imprime para a gente o JS. Nesse momento, criou a variável. Nesse caso, a variável não está mais utilizada. Quando o sistema precisar dessa variável, ele vai utilizar. O JavaScript aqui foi dentro da função. E aí, toda vez que a gente chamar a função, ele vai criar, né, essa posição na memória aqui, beleza? Mas são coisas insignificantes, a gente não precisa preocupar muito hoje em dia com esse consumo aqui não. Tranquilo? Teve um ponto importante, uma dúvida legal sobre a utilização do atributo defer, tá? E deixa eu esclarecer aqui, porque o que acontece? Nesse caso aqui, ó, quando nós temos o script posicionado aqui no final da página, ele vai utilizar, tá? Vai carregar o script somente depois que todos os elementos tiverem sido carregados. Aí o pessoal colocou, mas a gente pode colocar o defer. De fato, a gente pode usar o atributo defer e aí eu posso utilizar o meu script aqui em cima ou aqui dentro do head. Beleza, não tem problema nenhum. O que o defer faz?
ele diz que o JavaScript vai ser carregado em paralelo com o HTML. Então ele vai carregando os dois, vai fazendo sempre a comparação do que o JavaScript está manipulando no HTML, tá? E depois que todos os elementos que o JavaScript tem do HTML tiverem sido carregados, aí enfim o JavaScript vai ser executado, beleza? É o mesmo do que pegar o script aqui e colocar ele aqui embaixo. O comportamento ele é semelhante, porque quando ele estiver aqui, o JavaScript vai ser carregado, executado somente depois que todos os elementos tiverem sido carregados. Tem gente que prefere utilizar assim, tá? O script aqui no final. Eu tenho o costume de utilizar no final, beleza? E tem gente que gosta de utilizar aqui em cima, usando o parâmetro defer. Funciona? Funciona muito bem, salvo algumas situações de assim que await, de promises, que pode ser que apareça algum problema nesse caso aqui, tá? Por isso eu acho mais seguro colocar o script lá no final, que eu tenho a garantia de que ele vai ser executado somente depois que os elementos tiverem sido carregados. Beleza? Mas pode-se utilizar o defer também aqui em cima, sem problema nenhum. E para finalizar, a última dúvida, é importante eu saber HTML e CSS antes de prosseguir nesse curso. É importante saber HTML e CSS para trabalhar com JavaScript, web principalmente, porque nós vamos chegar no momento que nós vamos manipular o DOM, manipular atributos, propriedades, criar o CSS, adicionar classes, remover classes. Então é importante ter esse conteúdo sim. Eu recomendo, em paralelo com o JavaScript, você assistir as playlists de HTML e CSS aqui do nosso curso. Tem excelentes playlists de conteúdo de HTML, inclusive HTML completo e profissional, onde a gente vê todos os elementos, HTML5, tem o HTML, a primeira que é de HTML4, depois tem HTML5 e HTML completo e profissional. E CSS tem uma playlist bastante extensa sobre o assunto. Recomendo você saber, tá? Porque vai chegar um momento que nós vamos ligar as coisas. Começar através do JavaScript, manipular os elementos no DOM, e aí você precisa desse conteúdo. Show de bola, pessoal! Essas foram as dúvidas principais que nós tivemos. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, clica no joinha e até a próxima aula, meu bom. Espero lá, hein?